Olá, pessoal, bom dia. Como estamos? Bem? Sim, animados com essa semana? Semaninha de prova? Eu estou super animada, adoro fechar ciclos. Temos pessoas nas outras salas? Salas auxiliares? Opa! Sala 8, bom dia, meu povo. Tá cheinha? Sala 13, temos? Bom dia, pessoas. Muito que bom. E aqui o auditório? Yes, muito bom. Então vamos lá. Na quarta-feira da semana passada a gente teve aula, né? Mas claramente a lista de frequência que foi passada é só para contabilizar mesmo quantas pessoas vieram, não foi cobrada a frequência de vocês, tá bom? O que eu fiz foi resolver 3 exercícios e eles estão disponíveis no YouTube, né? Assim como todas as nossas outras aulas estão lá. Eles já são exercícios que eu já estou contabilizando como os exercícios de revisão. Inclusive, esses que eu vou fazer com vocês hoje são totalmente diferentes desses, tá? Então, todo o acervo que vocês têm na plataforma de material complementar, sejam provas anteriores, sejam exercícios anteriores, é tudo material de acervo para vocês, então vocês fiquem à vontade para fazer exercícios que já tem lá, tá bom? Lembrando que a avaliação, os exercícios da avaliação, eu escolho desde exercícios semelhantes à lista de exercícios, semelhantes às notas dos professores, exercícios que eu fiz com vocês, quanto da equipe de monitoria. Então, todos eles são pensados, tá, para essa avaliação de vocês. E eu posso hoje já dar alguns spoilers, né? A estrutura da prova, vocês podem pensar nela como sendo assim: vai ter um exercício de calcule, sei lá, calcule derivada, calcule limite, calcule. Vai ter um exercício de aplicação, e aí aplicação de derivada pode ser desde derivação implícita, inclinação da reta tangente, reta normal, ou otimização, taxas relacionadas, enfim, tudo isso engloba a aplicação, e um exercício de gráfico, tá? Então, isso já é um senhor spoiler. E aí, então tá bom. Aí hoje, vocês sabem também que o estudo dirigido de revisão teórica já está disponível, né, desde a semana passada, que a parte teórica está toda lá. Então, o que eu vou fazer com vocês são exercícios, ok? Eu não tenho pressa para fazer esses exercícios, eu acho que vocês entenderem, então eu separei apenas 3, um de taxa relacionada, uma de derivação implícita e outra de gráfico, tá bom? Na aula de quarta-feira vai ser semelhante, como eu já vou fazer de taxa relacionada hoje, eu não vou fazer quarta-feira de taxa relacionada, provavelmente vou fazer uma de otimização, mas gráfico vai ter na próxima aula também, tá bom? Que mais? A sessão de monitoria foi bom com os monitores? Era um bom momento para vocês taparem vários buracos, né? Porque era a última sessão de monitoria que vocês teriam antes da avaliação. Ao longo dessas semanas, vocês ainda não receberam, mas vocês vão receber onde vocês vão fazer a prova, tá bom? As provas são todas presenciais, porque o sistema já está presencial, mas vocês serão distribuídos ao longo da universidade, né? Então, em alguns lugares vai ficar uma galera, outros lugares vai ficar outra galera, tá bom? E aí, vocês vão receber isso via e-mail, as orientações de onde serão as avaliações. Como eu não vou poder passar em todas as salas, eu já vou dar algum recado mais geral em relação à avaliação. As provas poderão ser feitas a lápis, mas vocês têm que se recordar que isso é um documento, ok? É um documento que vai ficar arquivado, certo? Então, se vocês se sentirem mais confortáveis em escrever a resposta final à caneta, fiquem à vontade, tá? Mas a prova pode ser feita a lápis. Outra coisa que é importante, lembrem sempre, e para todos sempre, de serem organizados. Pensem que
quem vai corrigir a sua prova, você não está do lado dessa pessoa. Seja eu, sejam os monitores, sejam os outros professores do projeto. Tá? Vocês vão estar do nosso lado para falar, eu quis dizer isso. Então, sejam mais objetivos e mais claros no que vocês estão escrevendo, tá bom? Sejam organizados, por favor. Pensa que depois, lá pela prova de número 200, 300, a gente vai estar tudo morto e cansado. Então, a gente não vai ficar deduzindo, não. É o que está lá, é o que está lá. Sacou? Então, se vocês quiserem fazer mais passo a passo, para não se perder, fiquem à vontade. Mas pensem que qualquer pessoa tem que ter a possibilidade de pegar a sua prova e entender o que está escrito. Tá? Ninguém tem bola de cristal. Ok? Então, ok. Alguma dúvida, comentário? Tudo que tem já comentei com vocês, mas tudo que tem no acervo, no Moodle, de provas anteriores, de livro de exercícios, é material de vocês de apoio. Tá? Todos eles é material de apoio. Então, fiquem à vontade para resolver qualquer exercício. Tá bem? Então, tá bem? Então, tá bem. Podemos dar início? Algum aviso aí da cabine para mim? Tá tudo certo? Tudo certo. Então, bora lá? Bora lá. Primeiro exercício que eu separei para fazer com vocês é de determinar a equação da reta tangente ao gráfico dessa curva em um ponto dado. Tá? Vamos ver, enquanto vocês pensam um pouquinho, eu vou escrevendo aqui no quadro. Esse giz aqui não é muito bom não, né? Não, então eu já vou tirar ele. Eu te dou a equação da curva. E o ponto. Vamos lá? Primeira coisa a se pensar é ver se esse exercício faz sentido. Como assim, professora? Quando o x é igual a zero, isso aqui está dizendo que isso aqui é um ponto dessa curva, né? Se eu quero a reta tangente passando por esse ponto tem que ser um ponto da curva. Primeiro é verificar se de fato isso aqui é um ponto da curva. Quando x for igual a zero, o que é que vai sobrar? Y ao quadrado igual a 2y ao quadrado, certo? Esse quadrado aqui pode ir embora com esse. Y menos 2y igual a zero. Quando y é igual a meio, essa equação aqui dá zero? Meio menos 1. Opa, então está faltando alguma coisa aqui para ser ponto da curva. Volta lá para mim, por favor. Menos x mais 2x ao quadrado, 0 meio, quadrado, 2. Ah, aqui tinha um quadrado na canela. É isso aí. Então tá, isso aqui é meio, 1/4 sobre 2, 2 vezes 1/4. Aqui sim, né? Que deu 0. Tinha faltado esse meio aqui. Ok? Então, de fato, é um ponto da curva. Tá? Então, beleza. Então, podemos resolvê-lo. Como é que eu faço? Eu tenho y como sendo uma função de x? Eu tenho x como sendo uma função de y? Não. Então, eu tenho que escolher quem vai ser em função de quem. Certo? E aí, eu fixo quem é a variável e eu derivo em função desta variável. Não é isso? Vou pegar aqui, só uma escolha aleatória, vou fazer y como sendo uma função de x. Então, onde eu tenho y, eu vou pôr y de x, né? Então, a equação fica x ao quadrado mais y de x ao quadrado, que é igual a 2x ao quadrado mais 2 vezes
y de x ao quadrado menos x ao quadrado. Ok? Ok. E aí agora eu vou derivar em relação a x, né? Então eu vou derivar de k em relação a x. E de k em relação a x. X ao quadrado, 2y de x ao quadrado, menos x ao quadrado. De cá primeiro, derivada da soma, soma das derivadas. Então, aqui me dá, vai falando para mim. Aqui eu tenho uma regrinha da cadeia, não tenho? Porque a minha variável é x, aí depois eu tenho uma função, que é y de x, mas eu quero derivar a y de x ao quadrado. Então, a derivada da de fora, 2y de x, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, y' de x. Tranquilo? Tranquilo. Aqui eu tenho um quadrado aqui de fora, né? Sim? Então, aqui vai ser outra regra da cadeia. Derivada da de fora, 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado de x menos x. Derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Qual é a derivada da de dentro? 4x mais 2 vezes derivada de y ao quadrado, derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, menos derivada de x. Difícil isso? Não? Chatinho só? Faz parte da vida. Ok. Bom, como eu quero a reta tangente à curva neste ponto, eu não preciso isolar quem é y' de x, não preciso fazer nada disso. Eu já posso substituir no ponto e achar o y' de x, não é isso? Porque quem é a equação da reta tangente? Vem de cá. Y menos o y do ponto é igual à derivada da função no ponto vezes x menos o ponto, não é isso? Concordam comigo que é isso? Y0 é quem? Meio. Esse aqui é o camarada que a gente quer, né? E o x0 é quem? Então, esse aqui eu não preciso nem pôr. X menos 0. Então, se eu achar o y' de x0, resolvemos nosso problema, não é isso? Então, nessa parte aqui, eu já posso substituir para o ponto. Quem é o ponto? 0,5, né? Então, vamos lá. Quando x é igual a 0, isso aqui some, mais 2 vezes, quem é o y de 0? É meio. Y' de 0 é quem eu quero. 2 vezes. Quando x é igual a 0, vai embora. 2 vezes. Quem é o y de x igual a 0? Tá certo essa derivada? Não, isso aqui é só copiar, tá certo. Quando x é igual a 0, o y de 0 é meio. Meio elevado ao quadrado. Quando x é igual a 0, dá 0 aqui. Quando dá 0, é 0 aqui, mais 4 vezes 2 vezes 2, né? Y de x0 igual a 0 é meio, vezes y' de 0, ok? Menos 1. Tranquilo? Tem conta errada aqui? Se tiver, me avisa, tá? Beleza. Então, vamos começar a simplificar o que pode ser simplificado. Esse 2 aqui, Beijão falou, valeu com esse.
y' de 0. Vamos lá, isso aqui é um produto, certo? Aqui, meio ao quadrado dá 1/4, não é? Ok? Meio ao quadrado dá 1/4. 2 daqui vai embora com 2 daqui, sobra meio. Então, aqui vai ficar esse 2 lá de fora. Esse meio que sobra aqui de dentro, nesse primeiro parênteses. Agora, vamos ver o próximo parênteses. Esse 4 com esse 2 aqui, sobra só 2. 2, y' de 0 menos 1, certo? 2, y' de 0 menos 1. Ok? Bom, esse 2 está multiplicando e está dividindo. Beijão, falou, valeu. Vai sobrar 2y' de 0 menos 1, certo? 2y' de 0 pode vir para cá, vai ficar menos y' de 0, tá certo? Então, vai ficar menos y' de 0, que é igual a, sobrou esse menos 1 de cá, não é isso? Então, y' de 0 é igual a, y' de 0 é igual a 1, né? Parece que foi feito para dar certo. Vocês podem ter certeza que qualquer exercício da prova de vocês, se existir, sei lá, algum número muito quebrado, eu vou colocar o valor aproximado deles, tá? E para mim não é interessante uma coisa ficar dando quebrado demais ou dar conta demais, tá? Se isso acontecer, eu coloco o valor disso aqui, tá? Coloco como dica, ou use que isso aqui acontece, tá bom? Para facilitar as contas de vocês. Porque uma coisa que é importante, a gente não usa calculadora na nossa prova, tá? Não existe necessidade de usar calculadora. Logo, não se usa, tá bom? Então, tá bom. Visto que o y' de 0 deu 1, vem aqui e substituo na equação, né? Então, y é igual y' de x0. x0 é 0, né? É 1, então sobra x, certo? Mais meio. Essa é a equação da reta tangente à curva no ponto 0, meio. Simples, muito simples, tá? Uma informação que eu queria... se você tem a equação da reta tangente, eu poderia te perguntar qual que é a equação da reta normal, não é? Poderia? Porque qual que é a propriedade? Se eu tenho o coeficiente angular da reta tangente vezes o coeficiente angular da reta normal, dá quantos milhão? Menos 1. Então, se eu tenho da reta tangente, eu já ganho da reta normal, ok? Se esse aqui é igual a 1, esse aqui é só igual a menos 1. O que é que vai mudar nessas duas? Aqui vai passar a ser menos 1, mas o ponto vai ser o mesmo, né? Então, na real, o que vocês vão ter é só que o y vai ser igual a menos x mais meio. Essa daqui é a equação da reta normal. A normal a quem? Normal a essa curva neste ponto, ok? Então, se eu acho a tangente, eu poderia ter pedido também a normal, sem problema. Dúvidas? Difícil? Fácil? Médio? Mais ou menos. Me ajuda, gente? Nem nada? Nenhum sentimento sobre o exercício? Nada? É chatinha a derivada? É chatinha a derivada. Sim. É coisa da vida, a gente se acostuma a isso, né? Mas não é um exercício rigoroso, é? Não tem nada aqui que vocês não tenham visto comigo, pelo menos. Certo? Então, ok. Podemos ir para o próximo? Podemos. Próximo exercício. Um de taxas relacionadas. A gente viu o exercício de taxas relacionadas. Um deles.
Alguns deles envolviam algumas figuras geométricas, certo? Ok? E essa daqui é uma historinha, e nessa historinha eu descrevo para vocês o problema. Tá bom? Historinha meio longa? Talvez. Mas vamos lá. Suponha que um barco seja puxado para o cais por uma corda presa à sua proa, situada 6 metros abaixo do apoio da corda no cais. Suponha ainda que a corda seja puxada por uma velocidade de 2 metros por segundo. Neste caso, o comprimento da corda entre a proa e o apoio, denotado por C de T, a distância do barco ao cais, D de T, e o ângulo entre a corda e a vertical, θ de T, são funções do tempo. Ok? Denote por T0 o instante em que C de T0 é igual a 10 metros. Qual que é a situação? Fecha um pouquinho o slide antes de eu desenhar, para a gente tentar imaginar. A situação é a seguinte. Se eu estiver em cima do cais, o barquinho está abaixo de mim, certo? Tem uma corda que eu estou puxando, que está ali na proa do barquinho. Esse cais em que eu estou situado está a 6 metros de altura do lago, do rio. Okay? Ele tem uma altura de 6 metros. Então, eu estou aqui, abaixo de 6 metros aqui está o rio, mais para frente ali está o barquinho, e o que me une ao barquinho é uma cordinha. Conseguiram visualizar mais a situação? Eu estou puxando essa cordinha, que está amarrada ali na proa, a uma velocidade de, sei lá, acho que é 2 metros por segundo. Ok? Eu estou puxando. Conseguiram visualizar a situação? Vamos desenhar. Volta lá para o slide, por favor. Suponha que um barco seja puxado para o cais por uma corda presa à sua proa. Aqui está o laguinho. Aqui está o barquinho. Aqui tem a corda. Ok? Ok. Está sendo puxada a corda numa velocidade de 2 metros por segundo. Puxado, 2 metros por segundo. Ok? A distância, o comprimento da corda e o apoio, é denotado por C de T. Aqui. Daqui até aqui, essa alturinha aqui, lá no comecinho, o barco está puxado a uma corda presa à sua proa, situado a 6 metros abaixo do apoio. Então, daqui até aqui, é 6 metros. A distância do barco ao cais é D de T. Então, isso daqui é D de T. E o ângulo entre a corda e a vertical é θ de T. Conseguiram visualizar agora? Faz sentido esse desenho agora? Estamos todo mundo comigo, então? Então, tá. Então, eu posso tirar desse desenho. E eu posso colocar ele num sistema de coordenadas, né?
certo? Vou colocar o sistema de coordenadas como sendo aqui para a gente ter distância positiva, ok? Então, um sistema de coordenadas D de T. Esse aqui vai ser o eixo AX, tá? Aqui vai ser a origem. Então, daqui até aqui é D de T. Ok? Daqui até aqui é 6 metros. 6 metros. A corda, comprimento dela é C de T. Esse aqui é o ângulo, θ de T, ou só θ. E aqui eu estou puxando isso. Estou puxando, ok. Uma velocidade de 2 metros por segundo. Entenderam o sistema? Entenderam? Ok? Beleza. O que é que o exercício pede? Item A. Calcule o valor de D de T0. Para calcular o valor de D de T0, eu preciso achar uma relação entre D de T, C de T e esses 6 metros. Concordam comigo? Sim? Qual é a relação, o que é que amarra esses 3 comprimentos? Pitágoras. O quadrado, a soma dos quadrados das hipotenusas, dos catetos. Isso aí, vê se vocês estão acordados. É igual ao quadrado da hipotenusa. Ok? Sim? Então, a letra A pede o quê? Voltando lá. Calcule o valor de D de T0. A gente tem um dado que eu esqueci de colocar aqui, é que C de T0 é 10 metros. 10 metros. Ok. Então, letra A. Para T igual a T0, D de T0 ao quadrado é igual a C ao quadrado de T0 menos 36, não é isso? Então, meu D de T0 é igual a raiz quadrada. Quem é C de T0? 10 ao quadrado, 100. 100 menos 36 dá quanto? 64. Raiz quadrada de 64? 8 metros. Difícil isso? A dificuldade até agora foi o quê? O desenho? Desenho? Provavelmente. Tá bom. E agora? Qual que é o segundo item? O que ele pede? Calcule a derivada de linha em T0. Derivada de T em T0. Bom, da onde que vai surgir a derivada de D e a derivada de C? Dessa relação, né? Então, vamos derivar isso aqui em relação a T e ver o que acontece. Certo? Todo mundo está comigo? Derivar dos dois lados em relação a T. Ok?
Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada de d de t ao quadrado dá quanto? 2 d de t vezes d' de t, né? Regrinha da cadeia aqui. Que eu estou derivando em relação à variável t. Tá? Derivada de constante, 0, nem põe. Derivada de c ao quadrado de t, 2 c de t, c' de t. Esse aqui, beijão, falou valeu com esse. Ok? E aí eu quero para t igual a t0, não é isso? E aí, quem é d de t0? Quem é d' de t0? D' de t0 é o valor que eu quero. C de t0 eu tenho. C' de t0 eu também tenho, não tenho? Tenho. D de t0 eu tenho? Tenho pelo item anterior, né? Então, D de t0 é 8. D' de t0 é o que eu quero. C de t0, o exercício deu. E C' de t0? Se o C de t é a distância deste ponto a este ponto, qual é a taxa de variação da distância? Velocidade, não é? E a velocidade foi dada, não foi? 2 metros por segundo. Mas se eu estou puxando, então essa velocidade é negativa, não é? Certo? 2. Ok? Metros. Ok. E aí, dá para cancelar alguém? Vários alguéms, né? D' de t0 igual a menos 20 sobre 8. Dá para simplificar isso um pouquinho? Só, peraí, não precisa compartilhar a tela aqui não, tá? Isso. Dá para simplificar um pouquinho? Dá, né? Por 4 aqui dá 5, por 4 aqui dá 2, menos 5 sobre 2. Se a distância é em metros, isso aqui é em metros por segundo. Quer que volta em alguma coisa? Volta onde? Na parte da derivada, na parte da substituição, letra B, aqui volta? Volta na letra B. Volta lá, por favor, no enunciado no item B. Bom, de tudo que eu tenho até agora, eu quero calcular a derivada, a taxa de variação de D no ponto T0, certo? Qual que é a relação que a gente tem? A relação que a gente tem é essa, né? A relação que eu digo é desde lá do começo, pelo desenho que a gente tem, tá? A relação que eu tenho é essa. Então, se eu quero a taxa de variação é? Taxa de variação é? Derivada. Então, deriva em relação a t. Okay? Derivada dos dois lados está tranquilo? Tá mesmo? Então, tá bom. Então, até aqui foi derivar. Ok? Mas tudo que eu tenho é num ponto T0. E eu quero, inclusive, a taxa de variação de D no ponto T0. Tá? Então, eu vou substituir essa equação que eu tenho no ponto T igual a T0. Substituir todo mundo. Ok? D de T0 a gente calculou no item A. D de T0 está aqui. D' de T0 é o que eu quero. Okay? C de T0, o exercício deu. Okay? E C' de T0 é a taxa de variação de C no ponto T0. A taxa de variação da distância é a velocidade, não é? E ele te deu a velocidade com que você está puxando. Tá? Puxar é contrafluxo, você concorda comigo?
Puxar, você está exercendo uma força contrária ao fluxo. Então, ele recebe um sinal de negativo. Sacou? Então, essa derivadinha aqui, ou seja, essa taxa de variação, essa velocidade, ela vem com sinal negativo. Okay? E aí, pronto. Melhor para todo mundo? Melhor? Então, sucesso. Vamos para o próximo, que o próximo pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho. Item C. Calcule o valor da tangente de θ de T0. Bom, cadê a tangente aqui? Como é que vocês conseguem visualizar a tangente aqui? É quem sobre quem? O seno de θ de t é d de t sobre c de t, não é isso? O cosseno é 6 sobre c de t, não é isso? Quem é a tangente? dt sobre 6? Isso? Então, bora lá. Letra C. Então, a tangente do θ de t é quem? D de t sobre 6. Opa. Ele quer para t igual a t0? Então, fechou. Para t igual a t0, tangente do θ de t0 é igual a d de t0 sobre 6. Quem é d de t0? Lá do item A, né? 8. 8 sobre 6. Dá para dar uma canceladinha aqui por 2. Sobra 4/3. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Percebam que, primeiro, o exercício inteiro está atrelado, né? Está todo mundo aqui amarradinho. Todo mundo amarradinho aqui ao d de t0. Tá? E outra coisa que é importante perceber, que visualizar esse problema como sendo um triângulo retângulo é o que te fornece essa relação aqui pitagórica, né? Tá? Alright. E agora? Item D, para finalizar. Calcule o valor de θ' em T0. Θ', tá? Então, vamos lá. Onde que eu posso apagar? Eu vou apagar essa parte aqui da reta para deixar esse espaço aqui vago. Bom, essa é a relação trigonométrica que a gente tem, certo? Quero derivar em relação a t, dos dois lados. Um sexto já vai para fora, né? Beleza? Aqui dentro eu tenho uma regra da cadeia, não tenho? Sim. Qual que é a derivada da de fora? Secante ao quadrado de quem está dentro, de θ de t. Derivada da de fora, que é a derivada da tangente, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, né? Ok? Igual 1/6, derivada de d de t em relação a t, d' de t.
Ok? Tá bom. A secante, agora eu vou substituir todo mundo para t igual a t0, certo? Vamos substituir primeiro todo mundo para t igual a t0. Então, eu tenho secante ao quadrado de θ de t0, vezes θ' de t0, que é quem eu quero, 1 sobre 6 de d' de t0. Ok? Bom, d' de t0 eu tenho, não tenho? Tenho. Então, do lado de cá eu tenho. Esse aqui é quem eu quero, então eu tenho que deixar isso aqui de uma maneira mais amistosa. Concordam comigo? Sim? Ok. Existe uma relação. Bom, eu tenho uma relação entre a tangente e o θ de t0, não tem? Lá do outro quadro. Eu tenho uma relação entre a tangente de θ de t0, não tenho? E a gente já sabe uma relação entre secante e tangente, não sabe? Não sabe? Vamos lá para o Pitágoras da vida de novo? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é quanto? 1. Divide todo mundo por cosseno ao quadrado. Isso aqui vai me dar seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Das relações trigonométricas, nós temos quem é seno sobre cosseno? Tangente ao quadrado de x. Cosseno sobre cosseno. 1 sobre cosseno. E galera, vou fazer de novo a minha pergunta. Nós temos uma relação entre tangente e secante, não temos? Ah, gente, real, oficial. Isso aqui é para o curso inteiro de vocês. Isso aqui é para o curso inteiro de vocês. Isso inclui a prova de sexta. Já deduzi isso aqui com vocês. Já deduzi. E eu chamei atenção. Tá bom. Não quero dar esporro, não. Mas vamos lá. Então, a gente tem uma relação entre secante e tangente, né? Então, ao invés de eu olhar para secante ao quadrado, eu vou olhar para quem? Para 1 mais a tangente ao quadrado, não é isso? Então, aqui vai ser 1 mais tangente ao quadrado de θ de t0 vezes o θ' de t0. Esse aqui eu já vou substituir. Quem é d' de t0? Menos 5 meios, né? 1 sobre 6, menos 5 sobre 2. Isso aqui me dá menos 5 sobre 12. Ok? Beleza. E aí, θ' de t0 dá quanto? Vai me dar menos 5 sobre 12, ok? Bom, aqui é 1, quanto que é θ ao quadrado, tangente ao quadrado de θ de t0? 4/3 ao quadrado? Certo? Aqui ficou meio espaçoso, vou tentar dar uma arrumada aqui. Okay. Isso aqui é 1 mais, quem é a tangente? De θ de t0, quadro 3. 4/3 ao quadrado, 16 nonos, né?
que é 9 sobre 9, tá, beleza. Vezes θ' de T0, que é quem eu quero. D' de T0 é menos 5 meios, então vai dar menos 5 sobre 12 avos. Ok? Tem esse 6 aqui multiplicando. Esse camarada aqui é o mesmo que 9 mais 16, que dá 25, 25 nonos, não é isso? Certo? 9 mais 16, 25, certo? 25 nonos, vezes θ' de T0, que é igual a menos 5 meios, 12 avos, perdão. Esse camarada aqui está multiplicando, passa dividindo. θ' de T0 vai ter um menos. 5 vezes esse 9 aqui passa multiplicando, sobre 12 vezes esse 25 passa dividindo. Aí dá para cancelar um pouquinho desse com um pouquinho desse, sobra 5. Um pouquinho desse com um pouquinho desse, sobra 4 e sobra 3. Ok? Então dá menos 3 sobre 4 vezes 5, 20. Qual é a unidade de medida? Não tem, do ângulo a gente não coloca não, senão seria radianos por segundo. Não falei que tem radianos, está ótimo. Tá entendido? Tá entendido? Aqui embaixo é mais continha mesmo. Mas essa relação aqui, ó, essa sacada aqui, poderia dificultar a vida de vocês, né? Vocês poderiam não conseguir chegar até o final por causa disso. Deixe vocês pensando um pouquinho. Tem dúvidas? Quer que eu explique de novo alguma parte? Se tivesse um exercício desses na prova, vocês dariam conta? E se eu tivesse dado o desenho? Tá, então se eu tivesse dado o desenho, resolveria. Mais ou menos. Ah, bom. Gosto de gente sincera, gosto de relação baseada na sinceridade. Esse exercício é de médio para difícil, tá? É de médio para difícil. É de médio para difícil porque ele codepende de vários itens, né? Se o primeiro item já tivesse dado ruim, tinha dado tudo ruim. Né? Então ele codepende. Ok. Vocês querem fazer algumas derivadinhas de seno, cosseno, tangente, secante? Quer? Tá. Não vou cobrar a derivada de arco não, tá bom? Acabei de decidir isso neste momento. Acabei de decidir isso neste momento. Vou cobrar não. Não, tá bom. Então, tem um gráfico aqui. Antes de fazer esse gráfico, vamos fazer, são 10 e 10. Vamos fazer algumas derivadinhas e aí a gente faz o gráfico, tá bom? Aí a gente vai fazer esse segundo gráfico aí, tá? Tem um exercício bem semelhante a esse na equipe de monitoria, né? Acho que é da lista de equipe de monitoria, não é? Tem alguma coisa assim, não tem? Salvo engano? Tô certa, Camil? Da equipe de monitoria tem um exercício semelhante a esse, né? É. Do de cima? Do de baixo também, não tem? Que dá uma função, uma perturbação, não sei o quê. Identificar, não? Tá bom. Aí se não tem, fica aí. Beleza, vamos fazer algumas derivadas.
Vou fazer uma derivada só, colocar numa soma para ser um monte de trem, tá bom? Vai envolver seno, vai envolver logaritmo, vai envolver exponencial, vai envolver os trem tudo. Alguns, quer dizer. Então, vamos lá. Estou tirando a cabecinha, tá? Então, pode ser que dê um ruinzinho aí. Envolvendo o logaritmo, sei lá, ln de x ao quadrado mais 3, porque tem que ser positivo, sobre x ao quadrado, para que seja um quociente, mais o seno seno da exponencial é meio ruim, né? Seno de 2x ao cubo mais 7 vezes elevado a x à quarta mais 2, x. Tá bom, né? É um quociente, um ln, um exponencial, um seno. Várias regras da cadeia aí. Então tá bom. Bom? Então tá. Dica da vida. Isso vai dar um negócio muito grande, né? Fato. Vem aqui, chama isso aqui de um troço. Vem aqui, chama isso aqui de outro troço. Quando você derivar essa função e depois que você derivar essa função, a soma dessas duas derivadas é a soma dessa, né? Ok? Então, você pode até escrever um textinho. Basta derivar a e somar com a derivada de b. Você já me contou, já não precisa voltar e colocar na soma, não precisa de nada disso. Você já contou o que é, acabou. Você vai fazendo um cantinho, vai fazendo um outro e vida que segue. Beleza. Vamos derivar a. ln de x ao quadrado mais 3 sobre x ao quadrado, linha. Quociente, né? Como é que se deriva quociente? Outra dica? Me indica o que é que você tem que fazer. Derivada da de cima vezes a de baixo menos a de cima vezes a derivada da de baixo sobre a de baixo ao quadrado. Tá? Porque se daqui para frente der um ruim, algum pontinho aqui você já ganha. Tá bom? Algum pontinho aqui você já ganha. Tá? Beleza. Você já ia ganhar daqui, por falar que a derivada da soma é a soma das derivadas. E você vai ganhar aqui um pouquinho, porque você falou para mim que você sabia o que fazer. Tá? Vamos lá. Derivada do ln de x ao quadrado mais 3. Isso é uma regra da cadeia. Como é que se deriva de ln? 1 sobre o argumento. 1 sobre x ao quadrado mais 3. X ao quadrado mais 3, o argumento ainda é uma função. Então, continua derivando. Qual é a derivada de x ao quadrado mais 3? 2x. Vezes x ao quadrado. Copiou. Menos
ln de x ao quadrado mais 3, derivada de x ao quadrado, 2x. Sobre o quadrado de baixo, acabou. Acabou, não precisa juntar, nada. Tá ótimo. Porque se vocês forem juntar, vai dar ruim. Então deixa assim, tá? Deixa assim. Tá bom, vamos derivar B? Vamos derivar B. Quem é B? Seno de 2x ao cubo mais 7 vezes a exponencial de x à quarta mais 2x, derivada. Derivada do produto, não é? Como é que se deriva o do produto de duas funções? Beleza. Então é derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ok? Aqui eu tenho mais uma regra da cadeia, né? Derivada do seno, cosseno do camarada lá dentro. Camarada lá dentro ainda é uma função, então continua derivando. Quanto que é a derivada da função lá de dentro? 6x ao quadrado. Vezes elevado a x à quarta mais 2x, mais seno de 2x ao cubo mais 7, vezes, derivada aqui de novo eu tenho uma regra da cadeia, né? Derivada da de fora, derivada da exponencial, ela mesma. Mas lá em cima ainda é uma função, não é? Qual é a derivada da função lá de dentro? 4x ao cubo mais 2. Acabou-se. E se aqui de fora fosse cosseno? Qual que seria a derivada do cosseno? Menos seno, muito que bom. E se aqui de fora? Menos seno. E se ele de fora fosse a tangente? Secante ao quadrado. E se ele de fora fosse a secante? Quanto? Secante vezes tangente. Ou tangente vezes secante. Essa vocês têm que saber. Tá? Aliviei nos arcos. Essa aqui eu não aliviei, não. Aqui eu não alivio, não. Tá bom? Então tá bom. Vamos pro gráfico? Bora pro gráfico. O primeiro a gente já fez na aula passada. Vamos fazer esse segundo aí. Posso apagar o quadro 1? Posso?
Posso pagar o quadro 1? Pode? Então tá bom. Ok? Quero fazer o gráfico dessa função. Ela é melhor de visualizar assim ou junta ela como um quociente? Melhor juntar? Batendo o olho nessa função, só de bater o olho. Só de bater o olho. Essa daqui nos dá como curva a hipérbole, não é? Essa daqui é uma reta, não é? Então vai ser uma hipérbole meio capenga. Meio rotacionada, né? Melhor. Né? Meio rotacionada, vai estar meio desgay assim, tá? Então vai ser uma hipérbole meio perturbadinha ali, tá bom? Perturbada é uma expressão boa. Tá bom. Mas então vamos deixar ela como uma função racional, tá? Como é que a gente arruma ela? Menos x ao quadrado mais x menos... Ok. Bom, fazer isso tá certo? Não, por quê? O gráfico produzido por essa função vai ser o mesmo gráfico produzido por essa função, mas essa função é diferente dessa função, enquanto natureza. Essa função aqui é uma soma, não é? Essa função aqui é um quociente. Enquanto natureza de função, as duas são distintas. Certo? Mas o gráfico produzido por elas vai ser o mesmo. Sacaram? Sutilezinha? Então tá bom. Então melhor não. Vou deixar isso aqui assim. O que é a primeira coisa que eu faço? O que é a primeira coisa que eu faço? Domínio. Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função é o domínio dessa, união com o domínio dessa, união com o domínio dessa. Concordam comigo? Domínio da soma é a união dos domínios de cada uma das parcelas. Tá? Então, qual que é o domínio dessa função? Todos os reais menos o zero. Que aqui eu tenho todos os reais, aqui eu tenho todos os reais, aqui eu tenho os reais menos o zero. Tá? Na união, eu tenho que tirar o zero. Beleza? Beleza. O que mais que eu tenho que fazer aqui? Oxi. Não, tem trem até que ainda a função me dá, uai. Quem são as raízes? Quem são os pontos de toque no eixo x e no eixo y? Bom, se o zero está lá, isso aqui não está tendo, né? F de zero não faz sentido. Não há. Ok? Se o zero não está no domínio, esse ponto aqui não faz sentido. E ela vai cruzar o eixo AX? Vamos ver. Essa função aí é menos x mais 1, menos 1 sobre x igual a zero. Isso aqui é x menos x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero. O quociente dá zero quando o numerador é igual a zero, certo? Quando que esse numerador é igual a zero? Menos x ao quadrado mais x menos 1 é igual a zero. Quem são as raízes desse polinômio de grau 2? Zero não é.
Se a gente fizer assim, ó. Menos x menos 1, quando x for igual a 1. 1 aqui, não. Quando x for menos 1, também não dá. Alguém tem alguma sugestão? Vamos ver o delta dele? Vamos ver. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4, o A e o C menos. Então, isso aqui é menor do que 0. Se o delta é menor que 0, tem raízes reais? Não. Então, quer dizer que isso aqui não toca o eixo AX, não é isso? Certo? Então, a função também está flutuandinho. Certo? Também não há. Ok? Ok. Mais alguma informação a função nos dá? Não. Então, o que eu faço agora? Derivo. Primeira derivada. Ó, eu não vou fazer esse gráfico com pressa, tá? Se a gente não terminar ele, vocês correm para os monitores, tá bom? F' de x. Fala para mim. Seria menos, com esse menos dá mais, né? Derivada de 1 sobre x. Derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, sobre o segundo ao quadrado, né? Bom. Então, esse menos aqui com aquele menos de lá, dá mais. Beleza. Quem é o domínio dessa função? É o mesmo da nossa função, né? Por que que a gente faz isso? Para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Sempre que a gente deriva, a gente acha os pontos interessantes. Sempre que a gente deriva, a gente acha os pontos interessantes. Quais são os pontos interessantes que a primeira derivada nos dá? Os pontos críticos. Os PC do negócio. Como é que eu acho os pontos críticos? Como essa relação, né? Essa relação. O domínio da função é igual ao da sua derivada. É suficiente resolver o quê? Quando que a primeira derivada é igual a 0. Por quê? Se o domínio da função derivada fosse diferente do domínio da minha função, os pontos críticos candidatos para além destes seriam os pontos que estão na minha função, mas não estão na derivada. Tá bom? Tá bom. Mas se é tudo igual, basta fazer isso aqui. Opa! Beleza. Quando que essa derivada aí é igual a 0? Quando 1 for igual a 1 sobre x ao quadrado, não é isso? Quando x ao quadrado é igual a 1. Quando x é igual a mais ou menos 1, né? Ok? Concordam comigo? Ok. Mas isso já me dá os pontos críticos? Não. Preciso saber se esses dois pontos aqui são, de fato, pontos do domínio, né? Que é ponto crítico só se for ponto do domínio. Menos 1 e 1 está no domínio? Tá. Então, de fato, são pontos críticos. Então, o conjunto dos meus pontos críticos é formado pelo ponto menos 1 e pelo ponto 1. Okay? Quarto passo. Estudar o sinal da primeira derivada, né? Quando eu estudo o sinal da primeira derivada, o que eu ganho? Crescimento e decrescimento. Crescimento e decrescimento.
E de presentinho já ganho quem são os pontos de máximo e quem são os pontos de mínimo. Ou seja, eu classifico os pontos críticos em pontos de máximo e pontos de mínimo, né? Em pontos de extremo. Tá bom. Para estudar esse sinal, aqui talvez seja mais interessante. Aqui talvez seja mais interessante olhar isso aqui como ela já juntada, tá? Como ela sendo uma função racional. Tá bom? Entenderam o que eu quero dizer? Entenderam? Para estudar o sinal de uma função assim, ela vai dar mais trabalho. Então, já dá uma ajeitada nela. Como que você daria uma ajeitada nela? X ao quadrado embaixo, menos x ao quadrado mais 1, né? Ok? Algebricamente falando, as duas coisas são iguais, né? Tá bom. Então, lá na minha retinha, para eu estudar o sinal dessa função, quem que interfere? Só o numerador, né? Porque o denominador é sempre grau par não altera o sinal da função, né? Certo? Então, tá bom. Então, basta eu estudar o sinal desta função aqui, certo? Como é que eu posso fatorar essa função ali de cima? Nas suas raízes, né? Menos x mais 1, x menos 1, né? Okay? Esse menos daqui é por causa desse sinalzinho aqui, tá? Porque senão quando eu fizer o chuveirinho dá ruim. Então tá bom. Então bora lá. Então aqui em cima eu vou colocar menos uma parcelinha. A outra eu vou colocar a outra parcelinha, ok? Aqui embaixo vai ser o F'. E aqui embaixo vai ser a F. Quais são os pontos que eu coloco ou eu tiro sobre essa reta? Eu tiro quem não está no domínio, ou seja, eu tiro 0. Então, tiro 0 de todo mundo. E eu acrescento os pontos críticos, né? Certo? Certo. Quem são os pontos críticos? Menos 1 e 1. Bora lá. Então, vamos lá. Essa funçãozinha. Para pontos à direita de 1, tipo 2. Quando você coloca 2 aqui, dá 3. Com esse sinal de menos daqui, dá menos 3. Então, dá sinal menor que 0. Entre 0 e 1, se você coloca tipo meio aqui, meio mais 1, dá positivo. Com esse sinal de menos, dá negativo. Se você coloca um valor entre menos 1 e 0, tipo menos meio aqui dá positivo. Com esse sinal dá negativo. Aqui com certeza vai ser positivo, né? Outra maneira de analisar é que essa daqui é uma reta, cuja raiz dela é menos 1, certo? E ela está decrescendo, né? Porque eu tenho x multiplicado por menos 1, não é isso? Então, ela é uma retinha assim, passando por aqui. Quem está aqui em cima é positivo, quem está lá embaixo é negativo. É só outra forma de analisar esse sinal. Tá bom? Bem, estou dizendo é que é essa reta aqui. Menos x menos 1. Ok? A raiz dela é 1. É menos 1, perdão. Certo? Quando você bota aqui menos 1 dá 0, a raiz dela é menos 1. Então, tudo que, como ela é decrescente, porque esse camarada aqui é negativo, como ela é decrescente,
Quem está à esquerda é positivo, quem está à direita é negativo, tá? Só pensar isso aqui como sendo essa reta assim. Tá bom? Então tá bom. É outro jeito de analisar. Essa reta aqui é uma reta crescente, cuja raiz é igual a 1, né? Poderia pensar nela assim. Então, para cá seria positivo e para cá tudo negativo. Vamos só nos certificar disso. Para x igual a 2, 2 menos 1 é positivo. Para x entre 0 e 1, tipo meio, isso aqui dá negativo. Para x menor do que 0, qualquer um menor do que 0, sempre vai dar essa soma negativa, né? Negativo e negativo. Só pensar que seria essa retinha. Tá bom? Então, tá bom. Então, agora vamos olhar para o produto, né? Essa com essa, o produto entre essa e essa, me dá um numerador, certo? E é só isso que eu preciso para estudar de fato o sinal. Então, tá bom. Menos com mais. Menos. Menos com menos. Menos com menos. Mais com menos. Se a função derivada tem sinal negativo, a função f é decrescente. Se a função derivada tem sinal positivo, a função f é crescente. Tá aparecendo? Nossa senhora, esse decrescente aqui tá terrível. Ah, melhor. Se a função derivada tem sinal positivo, a função f é crescente. Se a função derivada tem sinal negativo, a função f é melhor. Menos 1 é ponto D, mínimo local. 0 é alguma coisa? Não, porque está fora do domínio. E 1 é ponto D, máximo local. Bora juntar todas essas informações. A f cresce de menos 1 até 0. Lembrando que é sempre aberto. De 0 até 1. A f decresce de menos infinito até menos 1. E depois ela decresce de 1 até para todo sempre, né? Ponto de máximo local. 1. Ponto de mínimo local. Menos 1. Ok? Ok. Mais alguma informação a minha primeira derivada me dá sobre a função? Tem mais alguma informação? Isso é uma pergunta? Não. Então, agora que eu faço? Segunda derivada. Bom, a gente pode derivar esse quociente, mas a gente pode derivar essa soma. Melhor derivar a soma, né? A gente não é bobo nem nada ainda, né? Então, a derivada de menos 1, 0. Derivada de 1 sobre x ao quadrado, né? Quem é a derivada de 1 sobre x ao quadrado? Tá bom, muito obrigada. 1 sobre x ao quadrado, derivada disso. Derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes o derivado do segundo, sobre o segundo ao quadrado. Menos 2x ao cubo. Menos 2x ao cubo. Se eu derivei, boto o domínio, né? Quem é o domínio dessa função? De modos que é o mesmo que da função, não é isso? Alright. E agora? Derivou, acho os pontos interessantes. Quem são os pontos interessantes dessa função? Os candidatos a pontos de inflexão. Vamos ver se a gente tem ponto de inflexão, se tem candidato. Ponto de inflexão. Como é que eu vejo se tem candidato?
se existe algum ponto do domínio que a segunda derivada seja igual a zero. Existe algum ponto do domínio que essa função é igual a zero? Não está tendo, né? Então, não há. No há. Vamos nos certificar que, de fato, não tem ponto de inflexão. E aí, de presente, a gente já vê a concavidade da função. Deixa eu ver se tem ponto de inflexão mesmo. Como é que você estuda a concavidade? Vamos pensar o seguinte. Esse menos aqui vai bagunçar o rolê, né? Mas se você desce ele, você deixa o numerador quietinho, né? Então, deixa o numerador positivo. E aí, você descendo ele. Então, você tem que analisar o sinal da função menos x ao cubo. Concordam comigo? Então, bora lá. Menos x ao cubo. Quem que eu tiro nessa retinha? Quem não está no domínio, né? Só o zero. Quando o x for positivo, um número positivo ao cubo continua sendo positivo, certo? Com esse menos, ele passa a ser negativo. Okay. Ok. Se um número é negativo, um número negativo ao cubo continua sendo negativo, né? Com esse menos fica positivo. Então, lá na minha função segunda derivada, aqui fica negativo e aqui fica positivo, não é isso? Que eu deixei o 2 lá no numerador sozinho positivo. Beleza. Segunda derivada com sinal negativo, a função f tem concavidade para baixo. Segunda derivada com sinal positivo, a função f tem concavidade para cima. Professora, no zero mudou de concavidade. Sim, anjo, mas zero está no domínio? Então, ele não é ponto de inflexão. Tá? Beleza. E agora? Mais alguma coisa a segunda derivada pode dar para a gente presente? Não, né? E agora o que eu faço? Assíntotas. Daí eu vou fazer o seguinte. Assíntotas verticais, horizontais, oblíquas. Vou deixar aqui para a gente só juntar pôr as retinhas, tá? A gente faz todos esses cálculos do lado no quadro 3. E aí depois a gente apaga os cálculos para poder fazer o gráfico e manter todas as informações. Pode ser? Então, beleza. Para as assíntotas verticais. Quem são os candidatos? Todo mundo que está fora do domínio, né? Quem que está fora do domínio? X igual a 0. Então, x igual ao pontinho que está fora do domínio é meu candidato. Tá? E aí, se ele é o candidato, o que, que eu faço? Olho numa vizinhança dele, ou seja, para pontos à direita e pontos à esquerda, o que, que acontece com a função? Ou seja, olhar o comportamento da função para pontos à direita e à esquerda dele. Quem é a função? Lá no quadro 1, menos x mais 1 menos 1 sobre x. Menos x mais 1 menos 1 sobre x. Ok? Bom? Então tá bom.
O limite dessa função existe, o limite dessa função existe, o limite dessa função aqui, quando x vai para zero, diverge. Então, aqui é melhor a gente colocar num quociente, tá bom? Tá. Então, bota no quociente. No quociente, isso aqui seria x embaixo, menos x ao quadrado, mais x, menos 1. Quando x tende a zero com valores positivos, aqui no numerador, zero com valores positivos. Por exemplo, tipo 1. Bota tipo 1. Quando você coloca tipo 1 aqui, fica menos 1 mais 1, ok? Zerou. Menos 1. Então, isso daqui está indo para um número, certo? Está indo para um número mais negativo, não é? Certo? Claro? Então tá. E aqui embaixo, quando x tende a zero com valores positivos, vai para zero pela direita. Tá? Valores positivos. E aí, aqui em cima, eu vou para um número negativo, num quociente. Se em cima vai para um número negativo, embaixo vai para zero com valores positivos, valores à direita, isso aqui vai para onde? Menos infinito. Aqui embaixo. Esquerda. Fazer a mesma análise, menos x ao quadrado, mais x menos 1, sobre x. Aqui embaixo está indo para zero, com valores negativos. Por exemplo, quando ele tende a zero pela esquerda, tipo menos 1. Quando você coloca menos 1 aqui ao quadrado, fica mais 1, que esse menos, menos 1, certo? Menos 1 com menos 1 com menos 1, isso aqui vai para um número, mas esse número é negativo. Está indo para um número em cima, está indo para zero embaixo, negativo com negativo, isso aqui vai para onde? Mais infinito. Ok? Conclusão. X igual a zero é ou não é assíntota? É. Então, x igual a zero é assíntota vertical. Tá bom? Alright. Próximo. Assíntota horizontal. O que é que eu tenho que analisar? No domínio, quando x cresce positivamente ou negativamente, se isso vai para algum número, né? Então, limite de x tendendo a mais infinito e limite de x tendendo a menos infinito, de quem? Da função. Menos x mais 1, menos 1 sobre x, menos x mais 1, menos 1 sobre x. Aqui está indo para infinito, aqui está indo para 1, e aqui está indo para zero. Isso aqui, então, eu tenho somado um número com coisa indo para infinito. Isso aqui como o fato desse limite aqui divergir, eu não posso somar, tá bom? Então, eu não consigo falar que o limite da soma é a soma dos limites. Eu só posso falar isso se todos eles existem, tá? Esse aqui não existe, está indo para infinito. Então, como é que a gente faz? Coloca todo mundo no quociente de novo. Limite de x tendendo a mais infinito, x menos x ao quadrado mais x menos 1. Ok. Quando x diverge com valores positivos, aqui está indo para mais infinito, aqui está indo para mais ou menos infinito, aqui mais ou menos infinito, certo? Nesse quociente, então, estou indo para mais ou menos infinito, o que eu faço? L'Hopital. L'Hopital fala o quê? Deriva a função de cima sobre a derivada da função de baixo. Ok. E aí?
Quando x vai para mais infinito, esse aqui está indo para menos infinito, certo? Mais 1, esse mais 1 interfere em nada, ok? Então, isso aqui está indo para onde? Menos infinito. Okay? Ok. Embaixo vai ser a mesma análise, né? Só que ao invés de ser menos infinito, vai para mais infinito. Concordam comigo? Vamos fazer isso. Bom, daria para fazer aqui mesmo, né? Aqui indo para 0, aqui vai para 1 que não interfere nada. Esse aqui vai para mais infinito, né? Daria para fazer aqui, não tem problema não. Daria para fazer do mesmo jeito. Teria problema não. Que esse aqui converge, esse aqui converge. Esse aqui não tem problema, não alteraria nada não. Esse aqui vai para mais infinito. Bom, se não deu um número no limite para as assíntotas horizontais, se não deu um número, quer dizer que não existe assíntota horizontal, não é isso? Então, não está tendo. Não há. Okay? Agora vamos ver se tem oblíqua. O que tem que analisar para ver se tem oblíqua? Primeiro olhar se o quociente da função sobre x, e aí a função eu já vou pegar ela nesse quociente, sobre x, se nesse quociente aqui vai para um número, né? Mais ou menos infinito. Aqui está indo, aqui embaixo vai para x ao quadrado, aqui em cima eu tenho um troço em x ao quadrado. Se eu substituir mais ou menos infinito, eu estou vendo que o quociente está indo para mais ou menos infinito, né? E aí, o que eu faço? L'Hopital, né? Isso é uma indeterminação do tipo mais ou menos infinito. L'Hopital fala o quê? Deriva a função de cima sobre a derivada da função de baixo. Tá? É menos 2x mais 1 sobre 2x. Continua dando mais ou menos infinito, deriva de novo. Aqui em cima vai dar menos 2, aqui embaixo vai dar 2, isso aqui vai para menos 1. O mais infinito ou o menos infinito faz diferença nessa conta? Não, né? Então, para mais ou menos infinito vai dar o mesmo. Tá bom? Então, tá bom. Então, o coeficiente angular da assíntota oblíqua é menos 1. Bora ver quem é que é o coeficiente linear. Como que a gente acha quem é o coeficiente linear? Limite de x tendendo a mais infinito. E o limite de x tendendo a menos infinito. De quem? Da função menos 1 mais x menos 1 sobre x ao quadrado. Isso, menos, opa, ao contrário. Menos x mais 1, certo? Da função menos m vezes o x, então é mais x, ok? Então, esse aqui vem menos 1, menos x mais x. Nesse limite aqui vai para 1, esse aqui vai para um número negativo sobre algo que diverge, isso aqui vai sempre para 0, né? Então, esse limite aqui vai para 1. Estou fazendo rápido de propósito para a gente conseguir juntar o máximo possível de informação. Aqui também, para o coeficiente angular, linear, perdão, é 1, é a função menos m vezes x. Quem é o m? Menos 1. Então, é mais 1 vezes x. Então, esse x aqui está indo embora com esse, sobra 1 menos esse quociente. Esse quociente, quando o x cresce muito, vai para 0. Um número sobre algo que cresce muito vai para 0. Então, esse limite aqui vai para 1. Ou seja, y igual a menos x
mais 1 é a assíntota oblíqua. Okay. Para fazer o gráfico rapidez. Primeira coisa que a gente coloca são quem? As assíntotas. Temos a assíntota horizontal? Temos. Horizontal não, vertical. X igual a 0, né? Então é o eixo. Ok. Temos a assíntota oblíqua? Temos. Ela cruza em y igual a 1. Tem concavidade voltada, tem inclinação negativa, certo? Quando o y for igual a 0, o x é igual a 1. Então, toca aqui e aqui. Então, é uma retinha assim. Então, a função pode morar aqui e aqui, ou aqui e aqui, certo? Certo. De 0 até 1. De 0 até 1, a função cresce com concavidade voltada para baixo, certo? Então, ela vem com concavidade voltada para baixo. Ela cresce de 0 até 1. E depois ela decresce, certo? Então, ela vai fazer alguma coisa tipo assim. Quem é ponto de mínimo ou ponto de máxima? Aqui é ponto de máximo local. Máximo local é 1, né? Quanto que vale a função para x igual a 1? Olha aí para mim, por favor. Quanto vale a função para x igual a 1? Para x igual a 1, ela vale menos 1. Então, é isso mesmo, está aqui embaixo. Para x igual a 1, a função vale menos 1. Ela não pode fazer um comportamento diferente desse, né? Ok? Ponto de máximo local, função vem crescendo, depois passa a decrescer, concavidade voltada para baixo. Ok? Quem é ponto de mínimo local? Mínimo local é menos 1. Quanto que a função vale para x igual a menos 1? Aqui dá mais 1, menos 1, mais 2, menos 1, 3. Isso, ótimo. Então, para x igual a menos 1, esse aqui é 1, esse aqui é menos 1. Para x igual a 1, a função vale 3. Então, está lá em cima, né? 2, 3, tipo aqui. Ok? Concavidade dela voltada para cima. Esse ponto é um ponto de mínimo local. A função vem decrescendo, certo? Quadro 1. A função vem decrescendo, depois passa a crescer. Então, ela não pode ter um comportamento diferente desse. Okay? Então, isso aqui é hipérbole. Só dado uma chacoalhadinha nela, né? Chega. Até quarta-feira. Quarta-feira teremos mais exercícios. O estudo dirigido está aberto. Não deixem de executar. A teoria está lá. Beijos e abraços e até quarta.